Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, em nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, nós queremos finalizar mais um livro, livro de 2 Crônicas. Hoje teremos os últimos capítulos, os capítulos 33 a 36. Vamos juntos? Iniciando pelo estudo dos capítulos, capítulo 33 tem os seguintes destaques: o reinado de Manassés de Judá, o cativeiro de Manassés e a sua oração, a morte de Manassés e o reinado de Amon de Judá. Primeira questão: quantos anos Manassés tinha quando começou a reinar em Judá e quanto tempo ele reinou? Temos a resposta em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1, onde nós lemos: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Então, ele reinou até os 67 anos, dos 12 aos 67. Às vezes a gente se choca com a idade tão pequena dos reis que às vezes aparecem aqui, mas era algo habitual, né? Uma criança, que para nós hoje é uma criança, um pré-adolescente, naquela época já poderia até mesmo ser rei. A questão 2, de modo geral, como foi o reinado de Manassés? Temos a resposta em 2 Crônicas 33, 2 a 7, onde lemos: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Portanto, o reinado de Manassés, de modo geral, foi um reinado ruim de idolatria. Questão 3. Que punição Manassés recebeu por seus maus atos e quem serviu como instrumento de Deus de punição? Temos a resposta em 2 Crônicas 33, versículos 10 e 11, onde nós lemos: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Portanto, Deus vai utilizar os assírios para efetuar uma correção em Manassés. Diante de sua punição, a quem Manassés suplicou e qual foi o resultado de sua súplica? Temos a resposta em 2 Crônicas 33, versículos 12 a 16, onde nós lemos: ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, e a entrada do portão dos peixes abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel.
Portanto, Manassés vai se arrepender dos seus pecados, vai se arrepender da sua idolatria. Durante quase todo o seu longo reinado, Manassés foi um dos reis menos piedosos de Judá. Ele profanou o templo, praticou o sacrifício humano, até mesmo dos seus próprios filhos. Mas o cronista comenta uma mudança de atitude que não é mencionada lá em 2 Reis. Questão 5. Quantos anos Amon tinha quando começou a reinar em Judá e quanto tempo ele reinou? Temos a resposta em 2 Crônicas 33, versículo 21, onde nós lemos: Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Portanto, somente 2 anos, dos 22 aos 24 anos. Próxima questão, de modo geral, como foi o reinado de Amon? Temos a resposta em 2 Crônicas 33, versículos 22 a 25. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor como Manassés seu pai tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Portanto, Amon vai ser um péssimo rei, vai ser morto pelos seus próprios servos, que também serão mortos por aqueles que vão colocar Josias em seu lugar. Isto para o capítulo 33, passamos ao capítulo 34, onde nós temos como destaques o reinado de Josias de Judá, a reforma religiosa feita por Josias, o rei repara o templo, Hilquias acha o livro da lei, Josias manda consultar a profetisa Hulda e Josias renova a aliança. Sétima questão, quantos anos Josias tinha quando começou a reinar em Judá e quanto tempo ele reinou? Lá em 2 Crônicas 34, versículo 1, nós lemos que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Portanto, dos 8 até os 39. É o que 2 Crônicas nos aponta. Depois nós veremos em 2 Reis 22 que há uma outra informação, né, uma outra idade, que possivelmente Josias tivesse 18 e não 8 anos. E fica meio difícil para nós, né? Mas um texto diz uma coisa, o outro texto diz outra. No que nós vamos acreditar? Mas a gente percebe que, na realidade, também, segundo Reis, Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Mas há indicações de comentaristas que essa mensagem, ela possivelmente não era uma mensagem tão assertiva assim. E eu vou ler aqui um comentário que eu tenho, para que a gente possa tirar essa questão a limpo, porque é algo importante, né? 12 anos, beleza, agora 8 anos de idade é muito pouco, né? Então, lá em 2 Crônicas 34, nós vamos ver que nem sempre é exatamente assim como os comentaristas dizem, né? Se nós temos dúvidas, nós ficamos com a Bíblia. Esse é o nosso proceder, né? Eu tinha lido em algum ponto a respeito da idade de Josias. E, bom, se eu não encontrei, ficamos então com a idade realmente dos 8 anos de idade. Talvez tenha sido um outro rei, possivelmente foi um outro rei que eu me equivoquei aqui. Mas sem problemas, seguimos com essa informação. Josias, ele vai ser um dos grandes reis deste período de Judá, né? Que é a próxima questão. De modo geral, como foi o reinado de Josias? Temos a resposta em 2 Crônicas 34, versículos 2 a 7. 2 Crônicas 34, 2 a 7, onde nós lemos: Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor,
andou nos caminhos de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição. Reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. Ezequias e Josias serão os reis de reforma, de restauração do templo, do culto, da Páscoa. E é interessante, né, como volta e meia vem um rei que é idólatra, ele levanta altares a outros deuses, a cidade fica toda contaminada. Então vem um rei que é temente a Deus, que derruba e destrói todos esses falsos altares. Parece um ciclo que nós vivenciamos, né? A próxima questão é a questão de número 9, de que forma Josias reparou o templo. Temos a resposta em 2 Crônicas 34, versículos 8 a 12, onde nós lemos: No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor seu Deus. Então ele vai ordenar que esses 3 homens reparem a casa de Deus. Foram até o sumo sacerdote Hilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Então eles reuniram estas ofertas. Eles os entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Josias, ele profanou e demoliu os lugares e objetos de adoração pagã, e ele reformou o templo. Durante seu reinado foi descoberto o livro da lei, resultando em atos de arrependimento sincero. Mas apesar da iniciativa do rei, a reação do povo foi muito pequena e tardia demais para evitar o castigo final que viria. Questão 10. O que a profetisa Hulda disse a Josias? Temos a resposta em 2 Crônicas 34, versículos 23 a 28. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Portanto, o rei Josias vai ser um bom rei, vai ser um rei que vai procurar combater a idolatria, que vai procurar restaurar o culto, o templo, a Páscoa, mas
ele não conseguirá salvar Judá dos seus pecados e da sua idolatria. Passamos ao capítulo 35, onde nós temos como destaques a celebração da Páscoa e a morte de Josias. Questão 11, o que o rei Josias fez para a celebração da Páscoa? Temos a resposta em 2 Crônicas 35, versículo 7. Josias deu ao povo para todos os que ali estavam 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois, e tudo isto foi tirado dos bens do rei. Portanto, o rei doou os animais para sacrifícios na Páscoa. Última questão aqui no capítulo 35, como Josias morreu? Temos a resposta em 2 Crônicas 35, versículos 20 até 24. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemis, junto ao rio Eufrates. E Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino como o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém Prantearam Josias. Josias vai ser um bom rei de modo geral, pois também a Páscoa tinha sido negligenciada no período da monarquia, embora Ezequias a tivesse reavivado. E assim, a sua celebração representava o clímax das reformas de Josias. O povo lembrou-se de seu livramento da escravidão no Egito, e isso se deu poucos anos antes de uma segunda escravidão na Babilônia. Mas Josias foi teimoso, foi para uma guerra que não era dele e acabou morrendo de uma forma até um tanto quanto patética. Chegamos ao último capítulo, 36, último capítulo de 2 Crônicas, onde temos muitos destaques. O reinado de Joacás de Judá, o reinado de Joaquim de Judá, o reinado de Joaquim de Judá e o reinado de Zedequias de Judá, até chegarmos ao cativeiro de Judá e o decreto de Ciro. Vocês vão ver que tem muitos nomes parecidos que causam uma confusão na nossa mente, mas vamos devagarzinho. E, de modo geral, eles são muito parecidos também em suas atitudes. Quantos anos Joacás tinha quando começou a reinar em Judá? Quanto tempo ele reinou e como foi o seu reinado? Temos a resposta em 2 Crônicas 36, versículos 2 a 4, onde nós lemos: Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. 3 meses. Porém, o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Portanto, Judá tinha que pagar tributos ao Egito. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. E aí vem o reinado de Jeoaquim. Com quantos anos tinha quando ele começou a reinar e quanto tempo ele reinou e como foi o seu reinado? E temos a resposta segundo Crônicas 36, versículos 5 a 7, onde nós lemos: Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém, dos 25 até os 36. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Próxima questão: quantos anos Joaquim, não Jeoaquim, mas Joaquim tinha quando começou a reinar em Judá? Quanto tempo ele reinou e como foi o seu reinado? Temos a resposta em 2 Crônicas 36, versículos 9 e 10. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor.
E na primavera do ano, o reinado de Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. E agora a gente encontrou a questão lá da idade do rei, lembram? Que eu me equivoquei lá a respeito da idade do rei Josias, né? Tinha dito que o rei Josias, ele não tinha 8 anos quando começou a reinar, mas na verdade, o que nós percebemos é que no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículos 8 e 9, nós temos a indicação de que Joaquim tinha 18 anos, né? 18 anos de idade, quando começou a reinar. Assim como aqui nós temos essa mesma indicação, mas a gente percebe que ele tinha 18 e não 8 anos quando começou a reinar. E nós temos essa informação aqui no comentário, né? Porque, por exemplo, nessa imagem, nós temos uma criança de 8 anos, né? E não de 18 anos. Então, há essas confusões de idade, há essas confusões de nomes. Então, a gente, muitas vezes, pode ter muitas dificuldades neste período aqui, com reis com nomes parecidos, reis com idades que nos causam uma certa confusão. Mas isso tudo não é o mais relevante no texto de 2 Crônicas, nem no texto de Reis. O mais relevante é a gente perceber que todas as vezes que um rei ele se aproximava de Deus, ou ele se afastava da idolatria, o seu reinado era um reinado próspero, era um reinado seguro. Deus concedia vitórias a este rei e ao povo. Todas as vezes que estes reis caíam em idolatria, eles acabavam não apenas chegando à ruína, como também o povo padecia. Questão 16. Quantos anos Zedequias tinha quando começou a reinar em Judá e quanto tempo ele reinou e como foi o seu reinado? Temos a resposta em 2 Crônicas 36, versículos 11 até 14. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém, dos 21 até os 32. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então, este vai ser o último rei de Judá, né? Se nós colocarmos aí, se você pesquisar no Google, todos os reis de Judá, estou fazendo isso agora. E aí nós vamos ter uma lista que nem sempre essa lista ela vai ser, vai bater tanto assim, né? Mas Zedequias, olha só, na lista que eu tenho aqui, antes de Zedequias, vem Jeconias. E aqui em 2 Crônicas não está exatamente assim, né? Depois nós veremos em 2 Reis. Então há variações, é isso que eu quero dizer, né? Talvez eu não tenha sido tão claro naquela questão da idade, mas há variações de nomes, há variações de tempos, de anos, e isso não é o mais importante, porque a gente sabe, a gente está lidando com coisas que são muito antigas e que às vezes há essas variações. Mas o que fica claro é que Zedequias foi o último rei e foi um mau rei para Judá. E por isso caiu, e por isso não apenas ele cai, mas Judá cai, Jerusalém cai. E vai ficar cativa. De que modo Deus apoiou o cativeiro de Judá? É a nossa próxima questão. Temos a resposta em 2 Crônicas 36, 17 a 21, onde nós lemos: Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus,
que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus, derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele, de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Portanto, Deus vai estar por trás desta punição a um povo idólatra, que tinha se tornado o povo de Judá. E nós veremos que haverá destruição, haverá queima, mas haverá também restauração. Os reis e o povo não ouviram os profetas, como o profeta Jeremias. E logo depois que nós passarmos por esta parte, nós iremos também adentrar o estudo dos profetas. Fique atento que logo mais nós conseguiremos observar essa relação entre os profetas e este tempo histórico. Próxima questão: como ocorreu o decreto de Ciro e qual foi o seu conteúdo? É a última questão. Temos a resposta em 2 Crônicas 36, versículos 22 a 23, onde nós temos: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. E assim nós percebemos que o rei Ciro vai ser utilizado como um homem que vai fazer a diferença para o povo de Judá. Deus não havia abandonado completamente o seu povo. Jeremias havia falado palavras duras de juízo e condenação da parte de Deus, mas também falara sobre como Deus continuava a amar o seu povo em exílio e, por fim, o traria de volta à sua terra. É isto para os capítulos do livro de 2 Crônicas. Vamos aos ensinamentos para hoje. Primeiro, por meio da angústia e da admoestação dos profetas, o Senhor leva Manassés ao arrependimento. Deus sempre está pronto a nos ouvir. Assim como ele ouviu o perverso rei Manassés e teve compaixão dele, podemos também nos arrepender. Segundo, Josias busca o Senhor e destrói santuários idólatras em Judá e em todo Israel. A fé sincera é expressada não somente por meio do serviço ao Senhor, mas também ao removermos e deixarmos para trás aquelas coisas que nos tentam e podem dividir nossa devoção. Terceiro, Josias guia o povo a uma celebração excepcional da Páscoa do Senhor. Às vezes, as observâncias da igreja podem parecer rotineiras, até mesmo maçantes ao nosso coração endurecido. Precisamos render louvores ao Senhor, celebrando o amor dele por meio da renovada observância dos festivais sagrados. E por meio da palavra e da sua misericórdia, ele novamente nos santifica. Quarto, o cronista descreve rapidamente os últimos reis de Judá que foram dominados pela Babilônia. Ele igualmente recorda como a obstinação domina o povo de Judá. Embora a persistência possa ser uma característica positiva, a obstinação leva à destruição pessoal. Precisamos examinar sempre a nossa vontade, se ela está de acordo com a vontade de Deus, lembrada na Escritura, a fim de que Ele possa ensinar-nos a persistência na fé e quebrar a nossa obstinação pecaminosa.
Graças a Deus, Ele tem um remédio para todas as nossas faltas, por meio da dádiva do seu perdão, do seu Espírito e da sua instrução na justiça. E por fim, o Senhor incita Ciro, o rei persa, a declarar que os judeus poderiam retornar para casa, deixando o exílio. Ironicamente, o povo que não ouvia a palavra de Deus vindo dos profetas, agora ouve o decreto da boca de um rei estrangeiro, que provavelmente era pagão. O Senhor percorre grandes distâncias para alcançar o seu povo. Quão grande é a sua paciência e misericórdia para conosco. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Terminamos o nosso 15º livro. Vamos ao 16º, a partir de amanhã, livro de Provérbios. Eu encontro você amanhã, então. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.